Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada a doutrina por Allan Kardec, e a obra é o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos nesse desafiador capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Estamos aqui a terminar a mensagem do item 8 do Espírito Luís, recebida em Bordeaux em 1861, que fala dos falsos profetas. Então, terminamos aqui ontem dizendo, o Espírito dizendo, na verdade, viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas ou nas dores da prova, se deixardes os vossos corações buscar esta doce doutrina, que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido. Bom, toda a moral em que se baseia a doutrina espírita está alicerçada, toda a moral está alicerçada no Evangelho. Então, essa é a nossa rota. Nossa rota é seguir o mestre, nosso guia, nosso pastor, é Jesus. A doutrina espírita ela nos traz um acervo de conhecimentos que nos possibilitam entender de forma fantástica o que Jesus nos traz. A questão do dogma da reencarnação é de uma importância fundamental. Vamos entender como é que nós vamos progredindo, como é que Jesus há 2000 anos nos trouxe algo que ainda estamos usando, porque estamos há 2000 anos vendo as suas lições e aplicando-as cada vez mais e melhor em nossas vidas. Um grande processo. E a doutrina espírita nos explica muito bem esse processo que é o progresso. Desde o presente, podeis dar, continua o Espírito Luís, desde o presente, podeis dar corpo a esses silfos vulgares, vulgares comuns não, fugazes, é como se fossem umas silfos, como se fossem aqueles elementais, aquelas fadinhas, né, que a gente vê ali, naquele voo daquelas fugazes. Desde o presente podeis dar corpo a esses silfos fugazes que víeis passar em vossos sonhos e que efêmeros não podiam senão encantar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus bem-amados, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre seus filhos transviados que clamam por misericórdia. Estamos aí no caminho da reparação, não é? Quando nós reconhecemos o erro, e Deus nos oferece novas oportunidades, né? Prosseguimento ao processo de progresso. Mas só voltando aqui, a morte desapareceu, quando ele diz antes, desde o presente podeis dar corpo a esses silfos fugazes. É como se os espíritos fossem muito etéreos e pouco percebidos e às vezes não mesmo considerados como uma possível realidade. Mas agora que nós sabemos que ninguém morre e que não ficam lá perdidos num céu idealizado e num inferno eterno ou perdidos num purgatório de espera, vamos chamar assim, não é? Que já sabemos que os nossos amados estão na erraticidade, quando sonhamos com eles, não são mais uma coisa... Já podemos, assim, sentir
que realmente foi um momento de reencontro, que seja rápido, porque foi só durante a noite, mas que nos acalenta tanto o coração. E aí podemos pensar, mas eu nunca sonhei. Não, a gente pode às vezes não lembrar, mas os espíritos estão sempre conosco, presentes nas nossas noites, são momentos importantes de refazimento. Mas lembrarmos das coisas que acontecem no desdobramento do corpo físico, muitas vezes poderia não trazer nada realmente que viesse ser útil para muitas pessoas. Poderia perturbar, poderia as pessoas ficarem lá pensando no que aconteceu de noite, em vez de estarem atentas ao que o dia está oferecendo de luta. Né? Então, os espíritos sabem direitinho a quem eles facultam a lembrança e a quem eles fazem esquecer, certo? Depois de falarmos, né, de esclarecermos esse ponto, vamos adiante. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre seus filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divina... Nossa, mas a minha miopia está difícil. Continuai, pois, vamos reler. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa, vossa bandeira, vosso lema, seja do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz, a este final feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Vamos pensar como a gente tem amados que já nos precederam, que um dia nós vamos voltar a encontrar, aquele abraço bom, não é? Mas até lá, muita luta ainda aqui, né? Foco em Jesus. Vamos agora ao item 9. Caracteres do verdadeiro profeta. Então, o espírito Erasto, olha ele aí de novo, Erasto, Paris, 1862, vai nos falar dos caracteres do verdadeiro profeta. Nós vimos aqui os falsos profetas. Agora vamos ver o verdadeiro profeta. Começa então o espírito Erasto nos dizendo: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se está falando do meio do século XIX, já estávamos na transição. Nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. Ambiciosos e intrigantes. Querem o domínio, querem reunir aqueles que podem exaltar as suas personalidades, né? É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda. E é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntarei sem dúvida como se pode reconhecê-los. Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente que os homens? Estais certos de que ele não confia as missões importantes senão àqueles que sabe Deus capazes de cumprir essas missões. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem muito fraco para os carregar.
nos lembrar na própria missão da codificação da doutrina espírita. Allan Kardec foi com certeza um missionário. Aliás, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Aliás, eu ia falar que hoje é dia 3 de outubro, porque é o dia que eu estou gravando. Hoje é dia de Kardec. Vocês descobriram o meu segredo. Estou gravando agora, num dia só para a semana toda. Eu preciso otimizar meu tempo. Por isso, me traí agora aqui. O homem, como em todas as coisas, estávamos falando aqui da missão de Kardec, não é? Como em todas as coisas, o mestre... Cristina, por que 3 de outubro é o dia de Kardec? Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Então, 3 de outubro é o aniversário de nascimento, na verdade não de Allan Kardec, de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que ao abraçar o trabalho de codificar a doutrina espírita, por já ser um homem conhecido nos meios acadêmicos, era professor, já tinha escrito outros livros, não achou por bem colocar o seu nome numa obra da doutrina espírita, porque poderiam achar que a obra era sua. E ele apenas organizou. Por isso é o codificador, não o autor. Por isso ele pôs o primeiro livro, ele tem o título de O Livro dos Espíritos, para ficar muito claro quem é o autor, ou quem são os autores do Livro dos Espíritos. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. E isso realmente o professor Hippolyte tinha essas qualidades. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, essas missões. Porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Como é que eles vão poder estimular a humanidade a avançar, a progredir, se eles mesmos já não forem espíritos avançados e evoluídos? A gente diz, é claro, a razão soma, né? Bom senso. Isso posto, diz o Espírito, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, pelas suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda essa consequência. Se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui ou do personagem sob o qual ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um histrião de baixa categoria, um impostor de baixa categoria, que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Ele não consegue nem copiar o modelo. Não consegue porque a gente não consegue copiar. A gente pode copiar um cabelo, pode copiar uma roupa, pode copiar o que está por fora, mas você não pode copiar uma estatura moral. Isso não se copia, não é? Se o que se diz missionário, o que se diz profeta, está por seu caráter, suas virtudes e sua inteligência abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome do qual se abriga, eu sou fulano. Aí, peraí, mas nada disso aqui condiz com a estatura moral de fulano. Nada disso que foi dito ou instigado a ser feito
condiz com o que esse espírito falaria ou pensaria. Sendo assim, é o que diz Erasto. É um histrião, um enganador, de baixa categoria que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Continuaremos a mensagem de Erasto amanhã. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã. Muita paz a todos.